Apesar do mercado financeiro estar mais otimista com o cenário econômico para 2018, por conta de projeções coletadas pelo Banco Central, que mostra previsões de melhorias para a inflação, juros e crescimento do país, alguns economistas afirmam que é preciso ter cautela por se tratar de ano eleitoral. Ano de eleição presidencial representa um ano instável para a economia. Isso porque o mercado financeiro fica totalmente volúvel enquanto não ocorre a definição do novo presidente. Então, o ano que vem, em termos de economia, vai ser um ano bastante incerto em relação a vários fatores. Por exemplo, em relação à inflação, em relação ao desemprego, em relação à taxa de juros, porque vai depender de fatores políticos que são incertos nesse caso aí. Você vai ter eleição, mas tem o atual governo que também passa por um momento incerto. Então, ele tenta aprovar algumas reformas, mas ele não está conseguindo. Então, será que ele vai conseguir aprovar essas reformas? Já conseguiu a reforma trabalhista, mas será que ele vai conseguir a reforma da Previdência? Se ele conseguir, o cenário vai ser um. Se ele não conseguir, o cenário vai ser outro. Então, isso vai ser um grande problema. O economista explica que, caso a aprovação ocorra, o governo passará uma mensagem para os investidores de que o país ajustará as contas públicas e não dará calote nos credores. Por outro lado, caso a reforma da Previdência não seja aprovada, a tendência é de que o país seja rebaixado pelas agências de classificação de risco. Então, se ele quer beneficiar os trabalhadores, a reforma não passando, isso acaba ajudando. Agora, se ele quer beneficiar o mercado externo, que é o que ele está pensando em fazer, porque para ele é mais viável, porque ele precisa de dinheiro externo também, então a intenção é aprovar essas reformas. Então, essas reformas, não só a reforma da Previdência, mas a trabalhista e outras, ela tem o intuito de melhorar a situação econômica. Não é o melhor caminho. Tá, mas é o caminho que o governo escolheu. Não quer dizer que é o correto. O professor também destaca que as pesquisas eleitorais interferem na economia. Se candidato A estiver liderando, o dólar vai se comportar de um jeito, a bolsa vai se comportar de outro jeito, o investimento vai para o outro lado. Se candidato B estiver liderando ou tiver possibilidade, o quadro muda. Então, o quadro ele vai ser em função das pesquisas do ano que vem. Para quem pretende aproveitar a entrada do ano novo para fazer investimentos, a dica é esperar. Por exemplo, vamos supor que eu compro um imóvel financiado há 20 anos no ano que vem. Entra o próximo presidente, ele muda a taxa de juros para uma taxa menor, para financiamento de imóveis. Eu perdi dinheiro. Então, se eu tivesse esperado um ano, eu teria pego uma taxa de financiamento para imóveis menor do que o atual. Então, o ano que vem ele é muito, muito incerto. Então, convém esperar qual vai ser a política do próximo presidente, seja lá quem for, e o que ele vai adotar. Já para quem possui dinheiro parado e deseja realizar algum tipo de aplicação, a orientação é ter cautela antes de investir. O ideal é, caso você tenha um valor razoável, é de você diversificar o investimento. Hoje o Tesouro Direto tem sido um investimento fácil e popular. A população tem acesso a isso. É só pesquisar na internet e ver como funciona a compra de títulos públicos via Tesouro Direto. Que é um investimento que ele é uma opção à poupança. A poupança continua sendo um bom investimento, mas ela rende muito pouco. Por quê? Porque ela tem uma garantia, um risco muito pequeno. Então, como o risco é baixo, o retorno também é baixo. Agora, e o título público ele também tem um risco muito baixo, só que o retorno é maior do que a poupança.